Olá, pessoal. Aqui é o professor Eduardo Wenzel Brião que vai iniciar então a aula sobre Framework CodeNighter, ok? Antes disso, nós temos que analisar o que são frameworks e eu vou falar brevemente o que é um framework, ok? Então, vamos lá, pessoal. A definição de framework nada mais é do que um conjunto de conceitos usados para resolver um problema de um domínio específico. É uma abstração de código, né, que une códigos comuns entre vários projetos, provendo uma funcionalidade genérica, e um conjunto de classes implementadas em uma linguagem de programação específica usadas para auxiliar no desenvolvimento de software. Além disso, o framework ele provê uma série de bibliotecas, uma série de funcionalidades, uma série de classes que vão permitir com que qualquer programador possa usufruir da melhor forma possível, maximizando a maneira de como você vai desenvolver esse site. Né? Um site que vai ser, por exemplo, ele vai estar conectado a um banco de dados. Essa conexão de banco de dados, por antes, nós utilizávamos comandos específicos de MySQL. Aqui no framework, por exemplo, ele vai prover uma camada de abstração para esconder detalhes para o programador. Isso torna muito mais rápido a programação, muito mais rápida a maneira de como vamos acessar os dados no banco de dados, ok? Então existem vários frameworks baseados em PHP, que é a aula que nós estamos lidando. Nós temos aí CodeNighter, Symfony, Laravel, Falcon, Fuel, Slim, entre outros como CakePHP. E a partir disso, nós vamos utilizar o CodeNighter, porque o CodeNighter ele é um framework rápido, ele tem uma curva rápida para a aprendizagem. Então será bastante útil, né, para aprendermos um framework básico, para depois aprendermos um framework mais complexo como o Laravel. O Laravel é realmente um grande framework utilizado por várias empresas, né? Enfim, existe aí uma série de recursos, mas aqui nessa aula nós iremos focar CodeNighter porque a curva de aprendizado é mais rápida e nós vamos aprender a fazer sites de complexidade simples a médio, mas não muito complexo, porque assim o Laravel é um framework que nos ajuda a construir sites extremamente complexos. Tá? Então, é um framework, como eu mencionei, ele é excelente resposta, né? Ele é rápido, a instalação dele é muito rápida. Você simplesmente baixa, eu vou mostrar daqui a pouco, nós simplesmente iremos na página do CodeNighter, baixaremos a biblioteca, o arquivo.zip, e colocaremos esse arquivo.zip descompacta dentro de uma pasta e assim a gente executa uh, o servidor utilizando o comando php-s ou php-serve, ou a gente coloca essa pasta dentro do servidor, seja ele naqueles diretórios www, né, ou aquelas pastas htdocs lá, que é do Champ, do Lamp, do AMP, né, que são, ou do Apache, que são usualmente uh, que são usados frequentemente. Tá? Boa curva de aprendizagem, né? Então ele é rápido, é um framework bem usado, não é um dos mais usados, ele já foi mais usado. Agora não, agora a partir nesse momento o Laravel ele cresceu muito, né? Isso frameworks em PHP, né? Instalação nula é só a questão de a gente poder fazer alguns ajustes em arquivos de configuração, e ele é baseado no padrão de projeto MVC, Model View Controller. Eu vou apresentar daqui a pouco como funciona. Tá? Então a maioria dos nossos frameworks são baseados em MVC. Então nós temos o Model, temos o View e temos o Controller. O Controller é uma camada intermediária entre o Model e a View. Certo? Então qualquer recurso
que você vai fazer uma requisição para solicitar um recurso no banco de dados, tem que passar pelo controller. Se você quer receber dados de uma view, tem que passar pelo controller. O model representa a estrutura de dados, representa um modelo de um banco de dados, representa onde você vai executar funções que ajudarão o desenvolvedor a recuperar, inserir e atualizar o banco de dados, entre outras funcionalidades. Então, lá no model, nós iremos ver um exemplo de como criar um model e de como criar as funções para recuperar e salvar dados no banco de dados. E a view é a camada responsável por apresentar ao usuário informação. É onde nós iremos colocar uma biblioteca ali que é o Bootstrap, por exemplo, para tornar os formulários bem acessíveis. E é uma camada que normalmente é uma página web, um fragmento de tela, pode ser um footer, né, um rodapé, pode ser um cabeçalho, pode ser um RSS ou qualquer tipo de página. Tá? Então você tem a view acessa informações que estão no controller e o controller, por sua vez, acessa informações que estão no model e depois passa pelo controller de novo e depois está na view para apresentação. Esse aqui é um desenho bastante genérico do modelo MVC. Tá? Então nós temos o model, controller, view, onde o usuário, quando acessa a página, e aí ele faz um request, que esse request cai, né, via post, né, você envia dados via post ou get para o controller poder ouvir e dessa forma o controller captura esses dados e envia dados para o model. Tá? Mas nós temos aqui o que chamamos de Application Flow Chart. Né? Então nós temos aqui um gráfico que apresenta, né, um modelo de como o CodeIgniter usa. Nós iremos usar o CodeIgniter 4. O CodeIgniter 4 mudou muito em comparação ao CodeIgniter 3. O CodeIgniter 4 está mais profissional, os dados estão, as funções, classes, métodos estão mais perto, digamos assim, de funções utilizadas do Laravel. Então, há uma aproximação nesse sentido. Tá? Então, aqui nós temos o index.php, que é o usuário, vai fazer acesso, e quando você clica nesse index, você passa por um arquivo de routing. Né? Então, por exemplo, eu quero acessar uma dada função, mas essa função, qual rota? Né? Barra formulário, barra arquivo, barra usuário, né? Isso na nossa URL. Tá? A partir daqui passa por uma segurança, depois nós temos o Application Controller, temos o controlador aqui, que o controlador tem diversas opções aqui que a gente pode trabalhar, os modelos propriamente dito, as bibliotecas, existem várias bibliotecas aí que a gente vai usar algumas. Helpers são funções que nos ajudam no dia a dia, plugins externos e outros scripts. Tá? E aqui nós temos a nossa view, e a nossa view, com certeza, né, a gente pode habilitar esse caching aqui, que é a maneira, né, que nós temos internamente nos sites onde nós temos caching, que a página, a primeira vez quando tu acessa, ele fica armazenado em cache e só altera algumas mudanças. Então esse aqui é o nosso Application Flow Chart. Tá? Então, como é feito a instalação do nosso CodeIgniter? Simples. Você vem aqui e vai fazer um download, certo? O download, ele vai ter lá no download, na minha pasta download aqui, nós teremos um arquivo com esse nome aqui, ó, Framework 4.0.3. Nesse momento agora, dia 4 de maio, eu estou baixando o Framework 4.0.3. Então, no meu caso, eu, Eduardo, né, fui lá e coloquei esse framework dentro de uma pasta, onde já que estamos aqui dando uma aula de desenvolvimento de software 1 para o pessoal do FRS Campus Rio Grande, eu coloquei esse framework aqui.
E o que eu fiz? Coloquei o extrair aqui, ele extraiu com esse nome de pasta aqui, eu não vou fazer de novo, e aí eu renomeei essa pasta de CodeNighter. Tá? Então isso aqui nos dá aí simplesmente aqui dentro é que nós iremos trabalhar e realizar nosso projeto. Tá? Bom, eu quero executar agora e ver como é que vai ficar a minha página do CodeNighter. Então, eu tenho, né, que fazer o seguinte. Eu vou executar aqui, vou lá dentro do meu CodeNighter, vou colocar um ls e nós temos alguns arquivos aqui. Nós temos um Spark aqui, ó. Vocês estão vendo? Temos aqui uma pasta Spark. Até aumentar um pouco aqui. Então eu vou executar o comando php spark serve. Esse comando aqui, ele vai habilitar, certo? O servidor que vai rodar localmente o meu CodeNighter. E já está rodando tudo aí. Tá? Na verdade, o CodeNighter, ele tem tudo aí, tudo que eu preciso. Mas eu não tenho ainda a minha página que eu vou fazer. A página que ele vai apresentar é uma página padrão. Essa aqui, ó, o CodeNighter, ele foi lançado aqui no localhost 8080. Então eu vou lá no localhost 8080, na porta 8080, ó, e ele entrou nessa página aqui, onde ele menciona Welcome to CodeNighter. Tá? É um framework pequeno com características poderosas. Então aqui nós temos, o que temos nessa página? Ele mostra onde essa página ela é lançada dentro da pasta app views welcome, porque isso aqui é uma view. Eu mencionei anteriormente que toda a página HTML ela é uma view. Então, né, eu coloquei aqui, estou mostrando para vocês que essa página welcome message refere-se ao que a gente está vendo. E claro que existe um controller por trás que dispara essa página. Ele está no home, ok? Eu vou mostrar rapidamente. Eu vou habilitar aqui, ó. Eu vou entrar aqui CodeNighter e vou executar o code aqui. Aí. Eu uso muito code, né? Tem pessoas que gostam de usar o Sublime, enfim. Eles são bons. Então, nós temos aqui alguns arquivos, tá? Pastas. O public é a pasta que vai ser pública para o usuário, correto? É isso que vai tornar público. Mais nada. Então, nós não precisamos mais nos preocupar no nível de detalhe de segurança quando nós realizávamos uma aplicação em HTML pura. Agora o CodeNighter nos protege isso aí. Por isso que tem lá no Application Flow Chart nós temos a parte de segurança, security. Ele protege. Isso aqui é público para o usuário. O resto não é público. O usuário não acessará usando a URL, né? A pasta app ou as demais pastas. Isso é muito bom. Tá? Vamos ver as pastas que temos aqui. Nós temos algumas pastas, temos o controller, temos models e temos views, que essas são as mais corriqueiras que nós iremos usar nos nossos projetos. Tá? Bom, temos config também. O config é muito importante para a gente definir algumas coisas que vamos utilizar. Autoload, por exemplo, a gente pode carregar funções pré-estabelecidas. Tá? App, nós também podemos alterar algumas coisas aqui. Nós podemos alterar a base URL, por exemplo, posso alterar a porta, posso alterar o index.php, enfim,
posso fazer diversas alterações. App Time Zone, char set. Então eu consigo, né, dessa forma fazer algumas alterações aqui de configuração. Existem várias configurações aqui, tá? Temos configurações de banco de dados, depois eu vou mostrar mais adiante. E temos aqui uma muito importante, que são os routes. O routes é extremamente importante para nós, tá? Vou explicar por quê. Ó. Routes, vocês vão ver que essa versão aqui, ela talvez, aqui eu vou mostrar mais adiante, é a 4.0.2 e essa aqui é a 4.0.3. Talvez existem algumas pequenas mudanças aqui, mas isso não vai alterar o desenvolvimento do nosso próximo trabalho, que eu vou pegar o exemplo que está em HTML e eu vou transformar no CodeNighter e eu vou mostrar para vocês passo a passo. Quero mostrar para vocês a parte do roteamento. Essa aqui a gente não mexe, mas o roteamento que nós iremos usar é o seguinte. CFromRoutes, que é uma classe que contém funções para roteamento, para definição de rotas. Eu digo que a barra, quando eu executar localhost barra, ele vai chamar dentro do controlador home a função index, ou método index. Ok? É assim que funciona. É dessa forma que funciona. Vou lá no controlador então, para a gente poder enxergar isso aí. No controller, temos o Base Controller, correto? O Base Controller é o pai, vejam, que ele é baseado, né, do Extends Controller, mas o Base Controller, quando nós iremos construir nossos controllers têm que ser baseados no Base Controller. Então, aqui ó, posso também fazer uma pré-carga de modelos, bibliotecas, enfim. Tá? Aqui tem um exemplo de como funciona. Eu fiz isso no próximo exemplo, no trabalho que eu vou mostrar para vocês depois de apresentar esses detalhes. Então eu tenho o home aqui, que é o controlador de fato. E o home, ele tem a função index, que foi chamado a partir do meu routes. Olha só, routes barra, que significa a barra? A barra vai chamar controlador home index. Então, quando eu colocar a barra, ele vai lá no index, e do index ele vai retornar uma view welcome message. E que view é essa? Está lá na view. Na pasta views, eu tenho, vejam que aqui eu tenho errors, eu posso depois definir isso aqui com calma, eu posso criar, vocês vão ver que eu criei, no próximo exemplo, eu criei pastas que definem headers, footers, enfim. E aqui nós temos o welcome message. E o welcome message nada mais é do que uma página HTML normal, né? Vocês podem ver que aqui foram definidos estilos, vocês podem colocar bootstrap aqui sem problema nenhum. Tá? Aqui são os estilos, enfim, tudo daquela página ali. Tá? E não tem nada de misterioso aqui, certo? Tudo tranquilo, não tem nada de misterioso que nós vamos utilizar aqui. Tá? Vejam que tem algumas funções interessantes, como elapsed time. Né? Essa função aí, ela já é pré-definida por uma engine, por uma view engine. O que é uma view engine? Significa que é uma espécie de engine, uma espécie de motor de interpretação de tags específicas para nos ajudar a programar a nossa view. E aqui vejam que também eu poderia colocar um PHP, né, aqui nesse ponto, ou se usa isso aqui também, porque a nossa engine padrão do CodeNighter permite isso. Existem várias engines, correto? Nós iremos aprender no futuro aí Blade, né? Nós temos Blade, nós temos no Laravel, nós temos EJS, nós temos, por exemplo, temos várias, tá? Nós temos várias aí. Então,
Ok, aprendemos aqui como funciona, tá? Nós temos também o env. O env é um arquivo de configuração do ambiente, onde toda vez que vocês criarem o programa de vocês, certo? Vocês têm que alterar esse env aqui, na verdade é .env. Na verdade é .env, tá? Eu acho que ele está por aqui, é isso aí mesmo. E nesse env, o que nós temos que alterar? Colocar aqui, tirar nosso sustenido aqui, o hashtag, e colocar development. Por quê? Porque o nosso sistema está em desenvolvimento, tem que sempre fazer isso, tá? Se eu quiser utilizar um banco de dados, eu tenho que descomentar também, tirar o sustenido, colocar aonde está esse banco de dados, qual é o database, qual é o user, qual o password e qual é o driver, tá? Nós temos vários drivers aí. Aqui no caso, para o padrão, vamos usar o MySQLite, mas existem vários drivers que a gente pode trabalhar. Se eu não me engano, aqui nas configurações de database, nós temos aqui os drivers, onde a gente pode trabalhar. Por exemplo, se eu trabalhar por padrão, eu vou usar meu MySQL, localhost, enfim, né? Mas eu posso alterar isso, por exemplo, ao invés de utilizar o default, eu posso apontar para o teste. Esse teste eu posso colocar isso utilizando uma outra configuração, tá? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Enfim, vocês viram que por enquanto a gente não sabe o poder que tem, né, nas mãos. Realmente é uma ferramenta muito útil. Vamos aprender também a validar formulários de uma maneira muito rápida, muito tranquila. Eu vou falar muito nessas validações. Talvez nesse exemplo eu faça uns 2, 3 vídeos aí, porque eu preciso explicar bastante. As validações são muito fáceis mesmo. A gente não precisa se preocupar com muita coisa, porque as bibliotecas de validação nos permitem a gente fazer validações eficientes e rápidas, sem a gente se preocupar com detalhes. Helpers, tá? Que nos ajuda, libraries, na verdade tudo isso aí ele já está pré-definidos, né? O modules, depois a gente vai criar aí alguns, tá? Deixa eu ver aqui. Esse writable, é interessante a gente modificar a nossa permissão, quem usa o Linux, no Windows não é necessário, e deixar um chmod aí 666 ou 777 para dar a máxima permissão, porque toda vez que a gente entrar numa sessão, dados de sessões são gravadas aí. Caso as sessões não sejam gravadas no banco de dados, existem opções para fazer isso. Arquivos de logs, uploads são gravados aqui, enfim, né? Temos como fazer testes com PHP Unity. Temos aí uma série de recursos, tá? Uma série de recursos aí que pode nos ajudar a gente criar aí sistemas complexos, né, com complexidade razoáveis, apenas utilizando aí o nosso CodeIgniter, tá? Acho que era isso aí, pessoal. Então, vocês viram, ele foi instalado de forma muito rápida, tranquila. Também eu me esqueci de falar sobre a página dele, né? Eu quero alguma documentação. Não se preocupem, a documentação do CodeIgniter é bastante completa, né? Bastante completa mesmo. Ó, eu vou sempre no online. A gente pode baixar a documentação na máquina local. E aqui ele explica, ó. Eu vou aumentar aqui Aqui nós temos o Getting Started, né? Nós podemos construir nossa primeira aplicação,
né, ó, que explica como é que a gente cria a nossa primeira aplicação. A gente pode fazer a instalação do CodeIgniter via Composer também, sem problema nenhum. Tá? Só executando esse comando aqui, e o comando cnews é o nome do meu projeto. Tá? Enfim, por exemplo, acontece algum erro, ele já tem um sistema de debug bem interessante para nós. Ele vai direto na linha, tá? Muito bom o framework para debug também, tá? Que mais podemos ver aqui? Bom, é isso, tá, pessoal? Aqui a parte onde eu tinha mencionado sobre Model View Controllers, tá? Aí tem vários assuntos, vários aspectos aqui, mas o mais interessante é isso aqui, ó. Por exemplo, vamos supor que eu gostaria de aprender como eu faço, como eu crio um controller. Eu quero construir um controller. Eu vou construir um controller, então eu vou lá e vou em controller. What is a controller? Ó, e aí tem o Hello World aqui. Olha ali, ó. Como é que eu crio um controller? Só copiar esse código aqui. Vejam que é o index. Eu posso alterar, criar funções. Isso aqui é um eco direto. Não é adequado utilizar ecos dentro de um controller, pessoal. Não é adequado. Tá? Isso aqui é só para teste. Vocês têm que enviar isso para uma view. E de uma view, ele vai mostrar na tela. Então é isso aí que nós vamos aprender. Tá? Como é um controller, né? Como é que eu envio dados, como é que eu faço uma rota, ó. Tá? Aqui, ó, rotas também, ó. Porque sem a rota não vai aparecer, não vai executar o controller, correto? É necessário definir as rotas. Nós vamos aprender também como é que eu passo elementos por parâmetro de uma rota. Eu quero eliminar um dado. Ok, o que eu tenho que passar para eliminar um dado? O ID dele, um identificador para esse objeto. Para que eu possa capturar esse dado numa URL e fazer o que tem que ser feito, que é deletar. E nós vamos aprender a fazer isso. Bom, pessoal, então era isso, tá? Vamos esperar então a próxima aula. A próxima aula eu tenho um sistema completo para apresentar para vocês, tá bom? Um abraço.